Olá, pessoal. Vamos entrando novamente. Nós estamos aqui para o segundo tempo, segunda parte da nossa live semanal Força e Atualidade Editais. Hoje nós estamos aqui com a Cecília Parisi falando sobre as bases filosóficas do pensamento de Edith Stein. Nós já tivemos uma primeira parte, agora nós estamos dando prosseguimento. Nessa parte, nós vamos ficar aqui alguns minutos ainda respondendo perguntas. A Cecília vai fazer perguntas das pessoas que estão ao vivo, né? E você que vai assistir depois vai usufruir também das perguntas, mas muito bom que vocês estejam voltando. Muito bem-vindos. Cecília, tem alguma coisa enquanto o pessoal vai entrando e que vai formulando as perguntas aí? Teria alguma coisa que você gostaria de concluir, que você queria retomar, ou você está satisfeita? Eu sei que o conteúdo é muito vasto, você fez todo o esforço para ser sucinta e foi muito bem sucedida, mas se você ainda quiser fazer alguma colocação trazendo de lá para cá, a gente vai. Não, eu acho que foi o que eu queria mais enfatizar, né, quando a gente falou das bases filosóficas, é nessa múltiplos interesses de Edith Stein, e que são múltiplos interesses porque o ser humano é assim, né? Infelizmente a filosofia moderna, ela teve uma influência também nas outras ciências, acabaram se restringindo muito, né? E que isso é uma virtude, não é o fato, isso não faz com que ela seja uma filósofa menos exigente, né? E que o que ela faça não possa ser dialogado, aproveitado em tantas outras disciplinas, né? Então eu acho que a base filosófica dela é que permite isso, as bases fenomenológicas, né? Russell percebe isso quando a gente lê. E é um conselho que eu dou realmente, ler no mínimo esse texto, quem gosta de Edith Stein, que quer conhecer, se aprofundar, esse texto de Russell, né, Ideias para uma Fenomenologia Pura e uma Filosofia Fenomenológica, porque é ele dialogando com toda a tradição filosófica até então, e mostrando, ó, as queridas entrando aí, Mari e a Pátia de novo, e mostrando como foi perdido isso, né? Como foi perdido esse encontro com as coisas, com as pessoas, com o mundo, como as ciências foram afastando o ser humano, né? Da realidade, que é muito que a gente vive hoje ainda, né, Magna? Então eu acho que, inclusive, bastante isso que a Ângela vai falar nesse texto dela, né? Até foi um texto que eu ajudei a traduzir. O que Edith Stein tem a dizer para os jovens hoje, né? É muito interessante porque é isso, né? Vamos voltar, nos encontrar com as coisas, com as pessoas, né? E não ficar apenas em teorias, em conhecimentos e informações. Então eu acho que esse lado humano é muito bacana, né? Uhum. Vocês podem ir fazendo pergunta, né? Quem chegou, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, enquanto vocês vão formulando, digitando aí. Cecília, fala um pouquinho para nós do curso que você está dando de introdução à filosofia. Eu queria que você falasse, aproveita para divulgar um pouco aí. Tá bem Então, esse bacana. curso veio dessa vontade, sabe, de mostrar realmente a Edith Stein, essa profundidade dela. E quando eu fui conhecer Edith Stein, no fundo esse curso eu dou um pouco o percurso que eu fiz, né? Esse é um curso, esse primeiro curso que eu estou propondo, né? São 3 módulos. O primeiro é de uma introdução à filosofia, que a gente faz um panorama bem geral na filosofia para tentar entender como era esse olhar grego, como esse olhar grego foi dialogando com a filosofia, na filosofia medieval, né? Como ele foi deixado de lado para ter essa prioridade nas ciências, né? E depois o que a filosofia contemporânea fez com isso, e como o Russell chega com esse método, que já estava lá, e Edith Stein diz, ele não inventou o método fenomenológico, mas ele conseguiu, foi ele quem, com a maior propriedade, quem se dedicou a falar sobre esse método, né, e ajudar as pessoas a
resgatarem, né, esse contato com as coisas mesmas, com o real e com os outros, né, com o mundo da vida, como ele diz. Então, eu dou esse primeiro módulo de introdução, porque não tem como entender Edith Stein sem fazer esse percurso, nem que seja bem por cima na filosofia. Um segundo módulo é um pouco o que eu tentei falar aqui, né? A gente utiliza alguns comentadores, tem esse livro de introdução à fenomenologia que já foi reeditado da Angela Lesbello, ela também tem Fenomenologia Ser Humano, que também fala do método fenomenológico, e especialmente o próprio texto de Russell, né, para falar sobre Russell, né, o método fenomenológico. Aí também são mais 2 encontros de 2 horas, 4 horas, para entender Russell. E aí depois entrar em Edith Stein, né? Especialmente, eu adoro fazer esse paralelo entre a vida de Edith Stein e as obras que ela foi, e os assuntos que foram surgindo, né? Eu também tenho as edições em alemão, tenho acesso às cartas, então quando tem alguma coisa daqui, eu posso ver nas cartas e aprofundar. Fazer também um percurso geral sobre vida e obra, né? Pensamento dela também, muito por cima, são 4 horas também, né? E quem 4 aulas de 30 minutos. O que tem que fazer, Cecília? A gente colocou no nosso site, edithstein.com.br, tem uma aba lá, cursos. E lá tem todas as informações para poder fazer esse curso, é online. Eu tenho 2 turmas e vou abrir mais 2 turmas porque eu não quero ter mais do que 30 e poucos alunos. Eu acho que esse número é muito bom, não é à toa que Edith Stein tinha esse número, porque mesmo online... eu consigo ter 2 telas e olhar para as pessoas, conversar e trocar e ter essa para mim é muito importante ter esse contato, né, com as pessoas. Então, eu acho que tô vendo uma pergunta aí, né? Então, eu vou abrir mais 2 turmas. Edith Stein nova em relação a Russell? Edith Stein nova em relação a Russell, na sua antropologia, qual seria a novidade, então? Então, Edith Stein, a gente não pode falar precisamente de inovação, né? Inclusive, a minha dissertação de mestrado, eu mostrei isso, peguei conceito de alma, como Edith Stein, ela entendeu o que era a alma psíquica e espiritual, lá em Russell, a empatia, depois como esse conceito de alma foi ficando mais nítido, mais profundo, é como se ela estivesse com uma lupa, né, olhando. Por isso que eu gosto muito desse joguinho de criança, porque parece que é como uma lupa que você vai, né, ampliando. Esse conceito de alma foi ficando mais complexo, e quanto mais ela foi se aprofundando, então, aí na metafísica aristotélico-tomista, mais a dimensão da singularidade, né? E aí, então, essa que seria a novidade, o que ela foi enfatizando, né? Não que Russell não tinha isso, tinha tudo para ter, só que Russell falou, eu não vou desenvolver isso, meus alunos vão desenvolver, né? E Edith Stein desenvolveu isso. Então, o que tem a mais de desenvolvimento é a questão da singularidade, Edith Stein, e da espécie masculina e feminina. A antropologia dual de Edith Stein, que é algo ainda muito novo. A professora Angela Lesbello, eu até estou com essa tarefa de traduzir esse último livro dela, Tutta colpa di Eva, em que ela fala dessa antropologia dual de Edith Stein, do masculino e feminino como espécies ideais, né? Que pode nos ajudar a dialogar com todas essas questões de gênero, inclusive até com a teoria queer, dialogar, mas se contrapondo, né? Sabendo que há 2 espécies, Deus o fez homem e mulher, né? Nos fez homem e mulher, mas dentro dessas 2 espécies tem a única coisa real é a singularidade, e essa singularidade é única, cada um é um, né? E, então isso foi a grande... E a gente pode entender a novidade de Stein se a gente for estudar a antropologia de Carol Wojtyla, que foi a antropologia, o João Paulo II, ele bebeu muito dessa fonte, né, da antropologia de Edith Stein, especialmente o professor dele, que foi o Roman Ingarden, era o grande amigo, filósofo polonês, grande amigo de Edith Stein,
que acompanhou todo o percurso dela, eles trocam cartas a vida inteira praticamente, né? E depois, Carol Wojtyla foi um grande leitor de Edith Stein. Então, as catequeses, por exemplo, a teologia do corpo, a própria Fides et Ratio, isso foi o outro livro da Ângela Sul Feminile, que depois ela atualizou e aprofundou nesse da Tuta Colpa di Eva. Ela mostra como a Fides et Ratio ela tem a marca da antropologia de Edith Stein, né? A encíclica do Papa. A Cristina Pinheiro está perguntando aqui para iniciantes em Edith Stein, qual obra você aconselha a iniciar? Essa aqui, A Vida Dela, né? Porque Edith Stein, ela é uma filósofa que vive o que pensa e pensa o que vive. Então, diz assim, para entender o pensamento de Edith Stein, lê a vida dela, né? Eu até achava estranho esse padre amigo, quando no início ele me deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 biografias de Edith Stein. Eu falei, chega de biografia de Edith Stein, mas foi incrível como isso foi me introduzindo no pensamento dela. Quando eu fui conhecer o pensamento filosófico dela, eu já tinha muita familiaridade com ela mesma, né? E com as pessoas. Então, eu aconselho esse, né? Eu acho que essa obra da Paulus, né? Edith Stein, Na Vida de uma Família Judia. E ela é muito rica em detalhes, né, Cecília? Não sei se... As notas são ótimas. Isso. Ela descreve as coisas com muita precisão. Assim, eu lembro, toda vez quando falam do Mark Shelley, não tem como eu não lembrar dos olhos azuis dele. Porque ela descreve o Max Shelley assim, como aquele homem vivo, os olhos azuis dele. Então, eu tenho certeza que o Max Shelley tem olhos azuis, porque ele está disso, eu nem sei. Né? Mas assim, ela vai descrevendo a força. Então, ela vai... É muito bacana, assim, como ela tinha um olhar muito apurado, né? E traz esse vigor, assim, traz esses detalhes também na obra. É muito bacana. Claro. E aí, pessoal, mais perguntas? O pessoal tá bem... Entraram aqui mais 21 pessoas, mas tá todo mundo muito silencioso. Acho que você foi muito clara, ninguém tem dúvida, Cecília. Ou o contrário, né, Magna? Todo mundo compreendeu perfeitamente sobre as bases filosóficas que a gente está Não, são complexas. né? Mas, pelo menos, em questão da fenomenologia, todo mundo está muito tranquilo aí. O que a gente pode saber é que é um método que a gente está sempre... Método, a Ângela Lesbello, aí quem quer conhecer um pouco do método, sim, esse livrinho da introdução à fenomenologia foi um seminário, um curso que ela deu em Belo Horizonte, que depois foi transformado em livro, depois ele foi traduzido para outras línguas, inclusive. É muito bacana. E aqui ela mostra mesmo que o método vem do grego de caminhar, né? Então, não é uma coisa fechadinha, prontinha, né? Não é uma fórmula que a gente tem e a gente aplica, não é um carimbo que a gente vai colocando nas coisas, mas o método fenomenológico, eu vejo por mim. Quanto mais eu entendo o método fenomenológico, mais eu consigo ter uma abertura para as coisas, para as pessoas, sem perder o fundamento que é a verdade, né? E a realidade. Então, eu acho que o método, a gente não tem que ter essa preocupação de entender, né? Aí vem a metáfora que eu sempre gosto de dar, o mingau quente que a gente vai comendo pela borda, não tem como a gente, de uma hora para outra, entender o método fenomenológico, é algo que é uma vida, né? E é uma postura de vida também, né? Uma postura de busca da verdade. Tanto que quando o Russell faleceu, né, Edith Stein já estava no Carmelo, isso é muito interessante, e disseram para ela, olha, será que Russell vai para o céu? Né? Afinal, ele era protestante, não era católica. Ela falou assim, eu não tenho a mínima dúvida que ele vai para o céu, porque eu tenho certeza que quem está buscando a verdade está buscando Deus, né? Quer seja consciente disso ou não, ou da forma que for. Então, essa foi das primeiras frases de Stein que eu vi, quando eu estava lá naquele encontro do Carmelo, me chamou muito a atenção. E eu acho que ela é muito boa para definir o método fenomenológico. É a busca da verdade, né? E, para mim, o grande modelo que eu tenho de fenomenóloga
é a Ângela Lesbello e é a irmã Jacinta Turolo, assim, elas são um grande modelo, assim, para mim, né, de humildade, de determinação, de resiliência, de seguir indo, de se abrir, de oferecer, de... Então eu acho, assim, que realmente são pessoas maravilhosas e eu aprendi muito de estar com elas. E o curso que eu faço é vontade de passar isso, sabe? Aquela sensação que você ganhou um presente, que você não quer ficar com ele para você. Uhum. E então é muito nesse sentido. Isso mesmo. A Edna está perguntando aqui como ele está a explicação de Deus no núcleo da pessoa. É que o núcleo da pessoa, Edith Stein, ela vai entender bastante ele, tanto lendo Agostinho, né? Procurei longe Deus, ele estava dentro de mim, quanto Teresa d'Ávila, As Uhum. Moradas. Não é à toa que nessa grande obra dela que ela escreve no Carmelo, Ser Finito e Ser Eterno, ela vai fazer 2 apêndices. Um é sobre as moradas de Teresa, mostrando como nesse núcleo da alma é o lugar onde a gente se encontra com a gente mesmo, a gente conhece melhor a nossa personalidade, a gente é capaz de tomar decisões mais livres e mais responsáveis, a gente não se abala com aquilo que acontece fora de nós, porque a gente está nesse centro, a gente está conosco, a gente se sente forte, né, segura, e é o local de encontro com Deus. Né? Então ela contrapõe este prefácio, esse apêndice de Teresa, mostrando, olha como é incrível, uma mulher religiosa do século lá de 15, 16, ela conseguiu intuir um monte de coisas da fenomenologia e da filosofia, né? E depois ela vai dialogar com muito respeito, com muitos elogios a obras de Heidegger, mostrando como Heidegger estudou o ser humano e não chegou a essa habitação de Deus dentro do ser humano, né? Uhum. E até lembra, Magna, foi muito bacana a live que a gente assistiu do professor Gil Franco, que ele Uhum. falou, e depois eu fui ver na biografia da Edith Stein, realmente ela e Heidegger conversaram bastante sobre um seminário que ele deu sobre fenomenologia da religião. Então, Uhum. Heidegger, ao longo do percurso filosófico, ele fez o contrário de Edith Stein. Ele era uma pessoa religiosa e ele foi se afastando e foi se tornando completamente agnóstico. E Edith Stein, que era agnóstica, foi se aproximando, né? Ao tentar se conhecer cada vez mais, ela foi encontrando Deus dentro dela. Então, a ação de Deus é no núcleo, o núcleo é o lugar onde a gente se encontra com a gente mesmo, onde a gente conhece a nossa vocação de um modo um pouco mais claro, não perfeito, que a gente só vai conhecer quando tiver face a face com Deus, e é o local onde a gente encontra Deus. E o núcleo, a gente nasce com ele. Ele não vai se modificando ao longo do tempo, ele é a nossa marca que nos é dada como graça, como presente de Deus para cada um de nós. Uhum. A irmã Daí comentou antes, a irmã Daí que estuda também essa questão do núcleo pessoal, que vai falar para nós nessa semana maravilhosa que nós vamos ter aí no início de E que agosto. também Ela teve uma live incrível com ela. foi ótimo. Ela disse que foi ótimo que você já falou até aqui. A Patrícia que falou assim que esse nosso encontro semanal, muito bom, né? Que é muito bom esse nosso encontro semanal. Conhecemos o rosto dos pesquisadores steinianos do Brasil. Ai, que rostos lindos! Olha que rostos lindos! E tem muitos mais, né? A gente não passa. Tem muitas pessoas ainda por aí que estão Com estudando, certeza. alguns vão vir aqui, enfim, e aí vai. Mas tem muitos e virão muitos outros, né? Também. O Jonathan falando que está fazendo TCC, tem me ajudado muito, né? Então, Opa, que o bom! Jonathan está aí sendo Nesse ajudado intuito, de né? alguma forma por essas lives. O Vai. Roberto fala que Robert, minha dissertação está sendo construída nessa concepção de formação humana. Muito bom. Que bacana, que bom. Obrigada pelo curso e lives, a Edna está agradecendo. Então, eu Hum. acho que nesse momento aqui o pessoal entrou mais para agradecer, para Ah, que elogiar, bom. né?
Tá todo mundo muito satisfeito, então, né? E nós estamos preparados aí para a próxima, né? Que vai nos mostrar daí, do Uhum. lado das bases teológicas, né? Como Edith Stein também leva, né, a fenomenologia para dentro desse diálogo com a teologia. Isso é Aham. muito bacana também, né? Padre Bacana. Márcio vai estar conosco. Isso. Então, nós aguardamos vocês aqui. Se a Cecília quiser fazer algum fechamento, quiser dizer mais Não, acho alguma que tá, coisa, tá ok, né? Então, tá na bom. próxima Agradeço a todos que quinta-feira. entraram e nos acompanharam, Magna. Obrigada, viu? Cecília, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que você está muito cheia, com tantos afazeres, com preparando aula, cuidando da sua mãe, cuidando de tantas coisas que são confiadas. Mas muito obrigada pela sua disponibilidade, Obrigada. pela sua leveza, pelo seu conhecimento. É muito, muito bom mesmo ter Obrigada. É você aqui. sempre uma grande graça, um grande privilégio, Magna, a gente estar aqui. Eu Obrigada. sou muito alcançada pela sua amizade. Eu posso dizer também que eu tenho, assim, a sua amizade para mim é uma grande alegria, assim, ter você como Amém. amiga, não só como pesquisadora, Com mas como amiga. certeza. Qualquer coisa que eu preciso, ô Cecília, me ajuda aqui, diz aqui e tal. É muito bom ter É você. recíproco, né, Magna? Você sabe. Então tá, Nós pessoal, também. muito bom ver todo mundo assim, né? A gente saber que o pessoal está nos acompanhando. Muito bom. A gente se sente mais próximo mesmo, né? Uhum. Esse é o É ano que a gente não vai ter o nosso encontro por causa de todo esse problema, mas essas lives elas vieram trazer né, essa possibilidade desse encontro e saber que está todo mundo seguindo é muito bom mesmo. isso mesmo. Então, fiquem com Deus. Até a Amém. próxima Até a próxima quinta-feira. quinta, com o Padre Deus Márcio. quiser. Estaremos aqui. Isso Tchau, mesmo. tchau. Obrigada, Tchau, boa obrigada a noite, todos. bom descanso. Obrigada. Tchau.